redentivo de cada porta para você que será o intercessor que já está na nossa escala. E se você não está na escala de intercessão, por favor, você pode até falar conosco aqui, eu quero estar no horário tal, ou ligar para nós. Já já o Aclésio vai dar um número que você pode ligar para confirmar a sua participação como intercessor em São Luís, tá certo? Então vamos lá. Não sei qual dos dois podem falar sobre a porta das 9, que vai começar às 9 da manhã, das 9 às 10 da manhã de amanhã, dia 1º de agosto. Amanhã começamos às 9, como a senhora falou, e a primeira porta é a porta de Betel, e cada porta ela está associada a um dos apóstolos que eles passaram por essas portas, e também é uma tribo. A porta de Betel está a tribo de Levi. Sim. E o apóstolo, pastora, é Bartolomeu. Uau. E os países que estão direcionados, a porta está direcionada para os países Cazaquistão, Armênia e Geórgia e outros países, né? Esses são os principais. E as fortalezas, a maior fortaleza dessa porta é a idolatria, o espírito de idolatria. Sim. A referência vocês podem ver depois, está no primeiro livro de Reis, no capítulo 12, do verso 27 ao 33. Outra fortaleza são o abandono da confiança em Yahvé, o abandono da confiança em Deus. E além do espírito do medo, do assassinato e de feitiçaria. São as fortalezas da porta de Betel. Mas temos os propósitos redentivos, como a senhora falou, né? Sim. Dessa porta, os propósitos redentivos, a promessa da aliança com Jacó, né? Uma nação santa, uma terra santa. A remissão do chamado profético dessa porta, que está muito relacionada à questão musical. Olha só. E para redimir também as cidades dos levitas. Então a gente tem essa questão da adoração, né? Esses são os propósitos redentivos principais da porta de Betel. Certo. E a gente vai agora para a porta que é das 10 às 11. Então, exato. Gente, terminamos de falar da porta de Betel, que é o horário das 9 às 10, ok? Das 9 às 10. Então, você que é um intercessor das 9 às 10, a partir de amanhã, alguém fez uma pergunta, será só amanhã? Não. Nós vamos ficar um mês orando 12 horas por dia. Infelizmente, não vamos passar a noite inteira, não faremos 24 horas, mas nós estamos decididos a organizar uma equipe abençoada para estar orando em São Luís 12 horas por dia. De amanhã, 1º de agosto, até 7 de setembro, será o tempo de nossa intercessão pela cidade, pelo Maranhão e pela nação brasileira. E claro, cada porta tem inúmeras nações e cada intercessor vai estar incumbido de orar por essas nações. Então, amanhã, às 9 da manhã, nós começamos o nosso primeiro ponto de intercessão, das 9 às 10, com a porta de Betel, com projetos de intercessão, que daqui a pouco eu vou falar sobre a intercessão e tanto as fortalezas quanto o propósito redentivo da cidade de São Luís, do estado do Maranhão e do Brasil, enquanto Sabrina e Aclésio estão falando sobre o propósito redentivo e fortalezas de cada porta de Jerusalém. Vamos lá então, de 9 às 10 Betel, agora vamos de 10 às 11. 10 às 11, o nosso segundo horário é Porta dos Leões, e a tribo é Manassés, e o apóstolo é o apóstolo Judas, e os países, pastora, são Ásia, Mongólia, China, Afeganistão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Nepal e Índia, Olha entre aí, outros. Lembrei da MCM, basicamente a porta da MCM, não é? Vocês sabem que hoje, né, a Missão Cristã Mundial trabalha muito nessa porta, a porta de? Porta dos Leões. Porta dos Leões, né? A porta do leão, na verdade, porta do leão. A porta do Palácio dos Leões é São Luís, né? A porta do leão é em Jerusalém. Então, observe que nessa porta tem muitos países que a MCM, inclusive, tem missionários, né? Índia, Nepal, Mongólia, né? Muitos países que estão com missionários para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos falar então das fortalezas dessa porta, a porta do leão. Do leão. Uma das principais fortalezas é a rejeição que os judeus tiveram por Jesus, né? O nosso Salvador, o Messias.
A questão das disputas entre o território, né, ali de Israel. Sim, uma batalha. E a influência das filosofias seculares dentro das nações que estão direcionadas para essas portas, principalmente nas universidades. Olha só, gente, muito atentos a isso. Observem que ele está falando das fortalezas dessa porta, da porta do leão, né? A secularização, né? O pensamento secular que é estabelecido nessa porta como fortaleza. Principalmente nas universidades, né? Na educação. E a outra são os deuses romanos, né? São nações que são muito idólatras, são nações que precisam ter precisam ser redimidas com relação a isso, né? Sim. E os processos e os propósitos redentivos é um levante da autoridade de Jesus sobre essas nações, para que essas nações conheçam o Messias e sejam totalmente rendidas a ele. Outro propósito redentivo é o ministério da cura e restauração dessas nações e o caminho da paz, que essas nações elas possam caminhar pelo caminho da cruz, né? Que é um caminho que vai nos levar à paz. Amém, amém. Isso é muito sério, né, gente? Então você que é o intercessor dessa porta, das 10 às 11, não é isso, Clécio? 10 às 11. Das 10 às 11, a porta do leão deve ter uma consciência espiritual, profética, de que você está orando por essas nações já citadas, Mongólia, Nepal, Índia, certo? E que o propósito redentivo dela é exatamente orar para que Jesus seja a paz que essas nações necessitam para confrontar a religiosidade que essas nações possuem, né? Prosseguindo, então, de 11 às 12. De 11 às 12 a gente tem a porta dourada. Sim. A tribo é Benjamim e o apóstolo é o apóstolo Tomé. As nações, pastor, é Ásia, Oceania, a gente tem Tailândia, Vietnã, Malásia, Austrália, Bangladesh e as Filipinas. São as principais nações que estão direcionadas para essa porta, né? E as fortalezas são altares levantados a deuses estrangeiros, que não é o nosso Deus. Sim. Um dos locais de maior idolatria são essas nações no planeta, né? São nações totalmente idólatras. Olha só. A Porta Dourada, gente, vocês sabem, né? Em Jerusalém, a importância da Porta Dourada, onde Jesus vai passar triunfante, cheio de glória, poder e autoridade para governar as nações da terra. Exatamente no rumo dessa porta está o maior índice de idolatria do mundo, olha só. Outra fortaleza, pastor, é a questão do aborto, né? Sacrifício de crianças a Moloque é uma das principais fortalezas também dessas nações. Meu Deus. E o espírito de pessoas que são ocultistas, né? São pessoas que não adoram o Senhor. E os propósitos redentivos, temos a paz como a salvação para essas nações, né? Sim. A redenção delas através da paz e um apego à justiça, né? São nações muito injustas. Olha só. Até por essa questão, a gente pode imaginar por essa questão do aborto, né? Sim. O assassinato de crianças é muito sério. E outro propósito redentivo é as boas-vindas ao rei, que vem para a cidade, a Porta Dourada, como a senhora falou. Aleluia, aleluia. Então, você que vai estar orando de 11 às 12, você está dentro da Porta Dourada, ok? Na Porta Dourada, onde Bangladesh, qual é a outra nação? China, Índia, Coreia do Norte, Índia, Paquistão, Austrália, Vietnã. Ok. Essas nações estão dentro dessa porta. Então você que é o intercessor, né, de nações e se interessa por esses países, vai orar esse horário de 11 ao meio-dia na Torre de Oração em São Luís para todas as nações. Então temos agora de 12 às 13 horas. Temos a Porta de Betânia, né, cujo horário de intercessão é de 12 horas às 13 horas. 12 às 13, sim. Basicamente,
em relação à experiência dos apóstolos, a gente tem o apóstolo Tomé, que passou por essa porta. Aham. E é uma porta que está ligada às nações da Jordânia, Arábia Saudita. Olha, nossos amigos intercessores e missionários da Jordânia, a porta que vocês vão receber intercessão aqui em São Luís é a porta De Betânia. de Betânia. Gente, que fantástico. Beethoven, Gláucia, um abraço para vocês. Muitas vezes eu sei que vocês assistem a nossa live e olha só, essa é a porta que nós intercedemos por vocês, viu, meu povo? E aí nós temos outras nações também, como Somália, Maldivas. E Betânia é um lugar em que a gente tem muitas oportunidades de ver citado nas Escrituras, Sim. em lugares, em textos como João, capítulo 11, versículo 18, Marcos 11, verso Sim. 1, Lucas 19, 29. E aí nós podemos ver a relação dos históricos, né, das experiências que as Escrituras marcam, o que aconteceu nessa porta, com os propósitos redentivos e com as fortalezas, né? Certo. Basicamente, dentre as lutas que há de fortalezas espirituais nessa porta, a gente tem a questão do helenismo, muito Sim. associada a essa questão do sincretismo religioso, Sim. a luta entre sincretismo e o monoteísmo, que está aí ligado à identidade de Israel e da igreja. Sim. Mas nós temos os propósitos redentivos, Sim. né? Ele está falando sobre helenismo, né? Helenismo. Repita, por favor, os países: Jordânia, Jordânia, Arábia Saudita, Arábia Saudita, Omã, Somália, Somália. Maldivas, Olha Austrália. só, gente, Somália tá nela, hein? Interessante. E aí, como propósitos redentivos, nós temos também experiências positivas que foram marcadas nesse território. Sim. E é um local de preparação para o retorno do Messias, né? Foi basicamente na estrada onde o Senhor teve uma experiência ministrando sobre a parábola do bom samaritano. Sim. É um lugar de restauração do completo amor e adoração, de modo que a glória de Deus volte para Israel e para as pessoas, para o mundo. Sim. E é um lugar também onde as nações vão poder subir para adorar o Senhor como rei. Ok. Então nós temos aí uma redenção, né? Proclamada em cada porta. Há uma proclamação de redenção de cada porta dessa inclinada para essas nações da terra. Temos então, né, nesse caso terminamos de falar de Betânia. Então observe, cada porta, pastor, eu não entendi ainda. Me explica. Realmente, eu vou explicar mais uma vez. Nós temos aqui a cidade de Jerusalém, certo? E a cidade, ela é cercada por muralhas. Essas muralhas já foram derrubadas inúmeras vezes, tá? Só que, biblicamente falando, a cidade tem 12 portas. Atualmente, as muralhas de Jerusalém têm 8 portas. As demais portas foram destruídas, mas ainda existem 8 portas no devido lugar das antigas portas que foram colocadas desde Neemias, desde Esdras. Entendem, irmãos? Então, essas portas, elas têm inclinação para as nações da terra. Essa revelação, quem recebeu foi Tom Hess, onde hoje tem uma torre de oração lá no Monte das Oliveiras. Então, aqui está o Monte das Oliveiras, você desce o Vale de Cedron e você sobe para o Monte Moriá, onde fica a Cidade Santa, a cidade de Jerusalém. E ao redor da cidade existe essa muralha com 12 portas, porém, atualmente só existem 8. Uma das portas está completamente fechada, que é aquela porta que nós chamamos de porta dupla. São 2 portas em uma, que é chamada de porta dourada, aquela que vocês sempre olham em postais da Cidade Santa. Então, o nome daquela porta é Porta Dourada. Vocês sabem que a profecia ela está fechada e ela só será aberta na volta de Jesus, na segunda volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele vai entrar por essa porta.
porta. Amém? Então, é sobre essa forma de intercessão que nós estamos tratando essa noite. Então, nós já estamos aqui no horário das 12 às 13 horas. Vamos começar o turno de oração a partir de amanhã. Vamos começar 1º de agosto e vamos concluir em 7 de setembro, ok? Então, amanhã nós temos de 9 às 10 da manhã o turno da porta de Betel. Betel. De 10 às 11 temos o turno Leão. De 11 às 12 temos Dourada. a Porta Dourada. E de 12 às 13 temos Betânia. Ok? Entendido agora? Então, assim que nós estamos falando, e cada porta dessa ruma às nações da terra, né? Vai para as nações da terra, que nós chamamos dos confins da terra. E é sobre isso que nós estamos falando. Você, como intercessor de nações, deve estar conosco. Seja convidado pelo Espírito Santo para estar conosco, ok? Então, estamos agora de 12h às 13h, Porta de Betânia, falando das fortalezas e dos propósitos redentivos que cada porta possui. E agora vamos partir para das 13 às 14 horas. Exato. Agora a gente tem a porta do Monte Sião. A porta do Monte Sião. Basicamente, quem passa por essa porta é o apóstolo Mateus. Sim. E dentre os países a gente tem a Eritreia, Quênia, Somália, Uganda. A Somália de novo. Você pode dizer, mas a Somália já foi. Existem países que estão em 2 portas, né? Inclusive o Brasil. Nós vamos já falar sobre isso. Madagascar, Moçambique, entre outros países. Além da questão bíblica que a gente conhece, que vai marcar um legado para aquela porta, movimentos históricos também fazem parte dos estudos para compreender, né, a autoridade, o legado espiritual dessa porta. E basicamente a porta do Monte Sião foi uma porta onde houve uma grande batalha, uma batalha muito feroz em 1948, quando a Cidade Velha, né, em Israel, ficou sitiada por 5 meses. Sim. E aí existe uma influência espiritual nesse processo, também pelo fato deles terem reutilizado uma pedra que foi dedicada a um outro Deus que não é o nosso Deus, e o templo é o nosso Deus. Inclusive o Deus de Israel, né? Exatamente. E aí, nessa dedicação dessa pedra a um outro Deus, eles reconstruíram, né, essa porta. E aí um dos pedidos de intercessão para essa porta é: peça ao Senhor para limpar essa área da adoração aos deuses romanos. Né? Então, vocês sabem, né, gente? Basicamente, a cidade de Jerusalém, ela foi sitiada por inúmeros impérios, inúmeras dinastias, inúmeros poderes políticos. Inclusive, agora, quando Jerusalém, né, foi reassumida pelos judeus, até hoje, eles passam por essas provações. Nós temos aí pouco tempo, né, de reconquista de Jerusalém para o povo judeu. Então, até hoje, estamos limpando a cidade santa. Eu falo, nós estamos limpando porque, como intercessora da cidade, nós estamos limpando espiritualmente os céus de Jerusalém. Mas não somente de Jerusalém, mas a partir de Jerusalém, todas as famílias da terra também são abençoadas, como a promessa foi dada à terra e a Abraão naquele lugar. Então, nós estamos falando, então, nesse momento da porta de Sião. De Sião. Fica no Monte Sião, não é? Ao lado do Monte Moriá, né? Para quem conhece Jerusalém, sabe da importância do Monte Sião. E é exatamente... Fala mais um pouquinho do Monte Sião, historicamente, se tu tiver as informações para a gente. O Monte Sião, ele também é referido como a cidade dos Jebuseus, e que mais tarde se transforma na cidade de Davi. Sim. Né? A gente encontra vários versículos falando sobre esse monte. Sim. Apocalipse capítulo 14, verso 1, Hebreus, verso 12 ao 22, capítulo 12, versículo 22, referem-se ao Monte Sião como a cidade redimida, que é onde o Cordeiro vai encontrar o seu povo. Maravilha. Hebreus capítulo 12, a gente tem lá falando: Sião, mãe de todas as igrejas do Messias. Essa expressão é muito séria. Sião é a mãe de todas as igrejas do Messias. Por quê? Porque foi no Monte Sião, irmãos, que a igreja genuinamente nasceu. Foi ali no Monte Sião, para quem conhece Jerusalém sabe do que eu estou falando, foi no Monte Sião que houve a descida do Espírito Santo. E os 120 irmãos que estavam em Jerusalém
depois que Jesus foi assunto aos céus, receberam o batismo com o Espírito Santo no Monte Sião, ali no como nós chamamos de cenáculo, no cenáculo, né? E eles receberam e foram cheios do Espírito Santo. Então, é considerado Sião a mãe de todas as igrejas do Messias. Olha que coisa interessante. E essa questão do derramar do Espírito Santo é extremamente importante, até para, né, o aspecto do propósito redentivo, né? Sim, Já é um momento de limpeza que o Senhor permite que o território tenha a partir sim, da igreja. sim, perfeito, muito bom. Porque ela terminou de falar sobre a pedra que foi oferecida para fazer os fundamentos do portão de Sião, né? Parece uma ironia, porque Sião foi o lugar que nosso querido salmista Davi escolheu, né? Ele chamou o lugar de Sião, né? Denominou o lugar de Sião e depois alguém vem profanar o lugar que já tinha sido feito para a glória de Deus. Então imagine aí, mas o Senhor trouxe então uma revanche com o avivamento e a descida do Espírito Santo. Então, dentre as fortalezas, né, depois as pessoas vão ter a oportunidade de acessar mais informações também, nós temos um histórico associado à teologia da substituição, né, e é uma questão que nos leva a orar para que a igreja receba o coração do Senhor a respeito de sua própria identidade, Sim, né? Os esforços para que toda falsa adoração seja retirada do território, sim, já que nós temos a legalidade de ter sido a cidade de Davi, que era um sim. adorador, né? E essa questão do propósito redentivo também é associado ao derramamento do Espírito Santo no lugar, né? Certo. Uma legitimidade que nós temos para buscar o Senhor dentro do território. E para quem conhece o Monte Sião sabe o quanto é um bairro completamente judaico, né? Aquela região toda do Monte Sião é onde basicamente os judeus estão. Então é um bairro lindo. Para quem também não sabe, o local onde fica aquela menorá dourada, né? Aquela menorá de ouro bem grande, é lá no Monte Sião. É, Prosseguindo, então nós temos de 13 às 14, que é Monte Sião. e agora temos de 14 às 15 horas. Então, para vocês que são intercessores das 14 às 15 horas, vamos lá, gente. Porta de Belém. Porta de Belém. Associada à tribo de Zebulon, né, Uau, vamos lá. ao apóstolo Marcos, e está ligada a países como Zimbábue, Angola, República do Centro-Africano, Zâmbia, Camarões, Certo. Congo, entre outras nações. Certo. Dentre os aspectos ligados ao histórico da região, a gente tem a reconstrução de cidades de Judá, Certo. que em vários momentos, né, pecam contra o Senhor e ele fica ali prometendo trazer de volta o povo Sim. para si. E também é um lugar onde Jesus nasceu. Exato. Olha, é um lugar de reis, né? Não somente Jesus, como Davi nasceu em Belém, né? Mas também é um lugar de morte, que foi onde Raquel morreu e onde Benjamim nasceu, né? Então nós temos aí uma mistura de sentimentos naquela região, onde hoje está sendo um território palestino. Então, as fortalezas que a gente encontra no território são associados ao derramamento do sangue inocentes de bebês em Belém. Sim, desde Herodes, né? Exatamente, né? Influências pagãs na adoração. Sim. Conflitos entre judeus e palestinos. Sim. E rivalidades entre grupos cristãos, né? Porém, os propósitos redentivos nos convidam para que busquemos ao Senhor para que Ele reconstrua a cidade de Judá conforme as promessas dele, né? Sim. Dele no Salmo 147, por exemplo, Sim. do verso 1 ao 3, para que Belém nos lembre que apesar daquilo que Herodes fez, o Senhor não vai permitir que seus planos sejam frustrados. Amém, sim. E para que os judeus e a igreja caminhem juntos, né? Dentro dos limites dos planos do Senhor, conforme a história de Ruth e aquilo que ele planejou. Gente, eu particularmente amo essa porta, não é o meu horário, né? Mas eu amo essa porta porque ela fala muito forte ao meu coração, porque é exatamente o local onde Ruth morou, né? Quando ela sai de Moabe, ela vai para Belém, né? E fica ali com a sua sogra, que era como uma mãe, Noemi, e ali ela se estabelece, e vocês sabem da história, e observem que esse sentimento de Ruth em relação a ser gentia
Deus dá a oportunidade para ela casar com Boaz, e Boaz se torna, então, nessa junção, o pai, né, de Jessé, que é pai de Davi. Então, nós temos aí uma, uma conspiração espiritual, né? De Deus tratando com o projeto de uma gentia entrar na linhagem de Jesus, e é esse o sentimento que essa porta traz para nós. É um sentimento de que a igreja de Jesus, a igreja gentílica, ela terá, né, como tem uma expressão aí de Tom Hess que fala muito ao meu coração, uma igreja gentia com coração de judia, né? Que é exatamente o que aconteceu com Ruth. Uma gentia que assumiu um coração de judia e disse: teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Então essa é a intercessão dessa porta tão importante para nós. Mais uma vez os países dessa porta: Zimbábue, Angola, né? Congo, Camarões, Ruanda, Egito, Sudão, República do Centro-Africano. Sim, muito bom. Então você que vai estar no horário 14 às 15. 14 às 15 horas. Então fique atento então para a porta de Belém. Exato. A próxima porta, das 15 às 16 horas, é a porta de Enquerem. Enquerem, então nós temos a oportunidade agora de orar. Agora é importante, gente. Vamos orar pelo Brasil agora. Vamos lá. Dentre as nações que nós temos, está a nação brasileira. Uau! O Peru, a Bolívia, o Paraguai, o Chile, a Argentina, o Uruguai. Entre outras nações também ali do continente africano, Camarões, Sim. Egito, Nigéria. Sim. E é uma porta por onde também passou o apóstolo Marcos. Sim. E onde a gente tem uma história especial, que é a história do testemunho de Zacarias. Uau! E a sua esposa, né? Ali no período em que eles têm a oportunidade de ter o encontro entre Jesus e João Batista. Sim, ainda no ventre, né? Exatamente. Então, uma porta aí bastante importante para nós, que depois a gente vai ouvir a pastora falar um pouquinho sobre isso. Vou falar um pouquinho, sobre a questão do Brasil. Falamos segunda-feira passada bastante, tá, gente? Mas vamos falar só mais um pouco para dar continuidade. Dentre as questões que a gente tem dentro do território hoje, em Israel, a gente tem o Hospital Hadassah. Sim. E que está muito associada à questão do aborto, da morte, e é um problema, né, para a gente, no que diz respeito à intercessão, para a gente tratar, que é a abundância de túmulos de memoriais de morte, entre outras coisas associadas a esse espírito. Que nem combina, gente. Se você conhecer Enquerem, você vai ver a beleza do lugar. É a única região de floresta de Jerusalém, né? É aquela região de Enquerem. E, infelizmente, essa floresta hoje é usada para cultos ocultos, de ocultismo e etc. E é exatamente lá também que está o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto. Então, é um clamor de morte muito alto, né? Que nós temos nesse local. Mas nós temos o Brasil, né? Como, para mim, já é uma redenção. O Brasil está nessa porta, já é uma redenção para as nações da Terra. Então, temos a Argentina, né? Brasil, Peru, Bolívia, Camarões, Egito. Olha só, o Egito também está aí, né? Exato. Muito bom. E aí a questão das fortalezas fica muito associada a essa questão da morte, né? O espírito de morte, a questão do aborto. Sim. A carência de arrependimento, assassinato, injustiça. Sim. E aí, porém, os propósitos redentivos estão associados aí ao coração de João Batista, da questão do arrependimento. Uau! Então, uma coisa que é muito importante para nós, como intercessores, eu estou falando para intercessores, tá? Nós precisamos compreender e investigar as fortalezas para nós termos a revelação correta para interceder corretamente. Então, por exemplo, se a porta Enquerem trata de uma figura como disse Jesus, dentre os nascidos de mulher, ele foi o maior. Ele foi o maior. É exatamente nessa porta que o Brasil está. Então, quando você vê o símbolo de João Batista, você está vendo o símbolo de um homem que pregou arrependimento.
um profeta que pregou arrependimento. Então, nós estamos aqui diante da remissão dessa porta para as nações da terra, que o Brasil está incluído, que é arrependimento. Então, tanto a profecia, quanto os cânticos espirituais, né? E também quanto o arrependimento. Então, são pontos muito importantes que a gente precisa compreender que a nação brasileira tem como legado. E é a porta que está das 15 às 16 horas. Então, e é a porta das 15 às 16. Então, você, eu não tenho outro horário, mas eu tenho 15 horas, né? Alguém está perguntando qual é essa porta que está no Brasil. Enqueren, E-N-K-E-R-E-N, Enqueren. A porta Enqueren é uma das portas que está inclinada para o Brasil. E obrigada pela sua participação, Vinícius. Isso, arrependimento. Então, prosseguindo. O horário é, mais uma vez, 15 horas. de 15 às 16. Gente, vamos lá. Prosseguindo, 16 às 17 horas agora. Porta de Mevaseret. Agora temos a porta de Mevaseret. Nunca mais você esqueça, por favor, a porta que está inclinada para o Brasil é a porta do arrependimento, onde nasceu João Batista. E a outra porta, que é a Enquerem, e a outra porta é a Mevaseret. Ela vai falar agora da Mevaseret. Basicamente, é a porta por onde a Arca da Aliança foi devolvida para o povo de Deus. Sim. Nós temos a tribo de Gade associada a essa porta. Sim. E os países são Brasil, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, entre outros países ali do continente africano. Uhum. Observe então, Mevaseret, que inclusive, quando você chegar em Jerusalém, eu profetizo que você vai, quando você chegar em Jerusalém, você vai ver o nome Mevaseret. Chega para nós como intercessores, né? Chega, a gente sente, porque quantas vezes eu olhei para aquela estrada chamada Mevaseret e eu disse assim, meu Deus, se eu fosse andando direto eu chegaria no Brasil. É mais ou menos isso, entende? Que a gente tem esse sentimento. Porque o nome da porta até agora, da estrada, é Mevaseret. E basicamente o termo Mevaseret está associado aí à ideia de boas notícias também, que a gente encontra em Isaías 40, Isso. versículo 9. Amém, glória a Deus. Então vamos continuar. É a porta do caminho de Emaús. Sim. É a porta que tem algumas fortalezas também, a questão da adoração a deuses pagãos. Sim. O espírito de dissensão entre a casa de Israel e a casa de Judá. Isso é muito sério. Eu estava relendo isso hoje e isso me tocou bastante, irmãos. Isso para os últimos dias vai ser algo muito importante. Essa dissensão entre o reino do norte e o reino do sul. Ainda estamos falando sobre essa questão entre a região de Israel e a região de Judá. Nessa porta aí, Mevaseret, é uma das fortalezas, essa dissensão entre Israel, a região de Israel, que é chamada Reino do Norte, com o sul, que é Judá. Mas dentro dos propósitos redentivos, a gente tem o fato da revelação do Messias em Emaús, né? Exatamente. Onde ele fala sobre ele abre os olhos das pessoas, né? E a proclamação das boas novas em Sião e a questão da adoração em relação à Arca da Aliança. Exato. Então, temos também consciência que foi nessa porta que Davi entrou depois de 20 anos. 20 anos, a Arca da Aliança estava abandonada em Kiriat Jearim. 20 anos. E depois de 20 anos, Davi, ao assumir o trono de Israel por completo, né? Ele então decide buscar a Arca da Aliança. Vocês sabem da história, uma das histórias mais lindas, né? Das Escrituras, contadas tanto em Samuel, a questão do caminho que Davi fez de Kiriat Jearim até Jerusalém, onde Uzá morreu. Então essa linda história é contada e é exatamente nessa parada, para em Obed-edom, ele volta para Jerusalém, vai buscar o Senhor para saber qual é a resposta do Senhor, e ele volta depois de 3 meses para pegar a arca que ficou em Obed-edom e percebe que tudo em Obed-edom prosperou. Nós tivemos o privilégio de estar em Obed-edom e ver, né, a gente tem
a gente consegue visualizar espiritualmente essa cena, é muito marcante esse lugar. Então, essa porta, a porta de Mevaseret, conta exatamente essa história, e as fortalezas são o que ela já citou, como, por exemplo, o problema entre a casa de Israel, mas o propósito redentivo é trazer de volta a Arca da Aliança, a presença do Senhor para o Brasil e para as nações que estão dentro dessa porta. Próxima porta, 16 porta às 17. 16 às 17 horas. Então, você que vai orar na torre de oração em São Luís, de 16 às 17 horas, se prepare para orar na porta Mevaseret, que é a porta para nós muito importante, que é a porta do Brasil. E a próxima porta é a porta de Jafa. Jafa, 17 às 18 horas. Exato. Onde a gente tem ali os apóstolos Tiago e Pedro, passando por essa porta, e os países que estão nela são Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha e França. Olha só, gente, que importante, né? Que porta incrível, Jafa. Ela é incrível desde lá, né? A porta é linda. Quem já foi a Jerusalém tirou pelo menos uma foto nessa porta. É impossível alguém chegar na porta de Jafa, no portão de Jafa, e não tirar uma foto ali. Porque ela é linda, ela é espetacular. Inclusive, para os árabes, né, é chamada de a porta do amigo de Deus, né, a porta de Abraão. Eles escreveram ali em árabe, esse escrito está em árabe dentro dessa porta, a porta do amigo de Deus. Então, é uma porta muito linda, importante tanto para árabes quanto para judeus e para nós também, os cristãos. Onde a porta, onde acreditam que foi onde o Senhor, os magos, né, encontraram Herodes, tiveram a experiência de ter contato com Herodes, e foi onde também o Senhor foi provado diante de Pilatos. Uau, sim. É porque provavelmente foi naquele lugar que ele foi levado para Herodes, né, para Herodes. Então, hoje a gente sabe que era um dos palácios de Herodes, a região que nós chamamos hoje de Torre de Davi. E dentre as fortalezas, por causa dessas experiências e de outras, né, que a gente não citou agora, mas que as pessoas vão poder ter a experiência de estudar conosco, tem a questão de aborto, sacrifício de crianças, falsas crenças a respeito do cristianismo, derramamento de sangue inocente, entre outras questões associadas ao orgulho e outras coisas. Olha só, que interessante. E os propósitos redentivos, a gente tem aí que Jerusalém possa ver Yeshua como sua fortaleza e sua torre de refúgio, e colocar sua confiança nele. Exatamente, porque é a porta onde tem uma torre muito linda, muito linda. E que o Senhor cure a igreja paralítica para ser uma testemunha novamente, associado aí a Atos capítulo 9, no versículo 32 ao 35. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então, que Deus levante a igreja poderosa na França. Aonde mais? No Canadá, Espanha, Portugal, Estados Unidos. Olha, gente, que importante, que porta importante. Né? Que países importantes estão nessa porta. E você observa que uma das fortalezas dessa porta é o quê? Orgulho. Analisa bem o que acontece nessas nações. Então, é muito sério essas definições, né, que nós chamamos de investigação profética, que os profetas fizeram a respeito dessas portas. Temos agora 18 horas. 18 horas é a Porta Nova. A Porta Nova. Eu amo a Porta Nova. Tirei uma foto assim, olha, de braços abertos na Porta Nova, porque para nós é uma porta muito importante. Um beijo para ti, Karine. É a porta que minha filha foi enviada, né? Quem é o apóstolo que foi enviado por essa porta? João. Olha só, gente. Que porta preciosa para nós. Que país está nessa porta, Clécio? Os países da América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Também, Europa Central, Itália, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, entre outros. Olha só, basicamente a Europa Central, gente, está dentro da Porta Nova. Olha que interessante. E para nós temos um apreço muito grande a essa porta. Vamos falar mais sobre ela, né? Um fato importante a ser citado com relação a essa porta está o lugar tradicional da crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus. Está direcionado nessa porta, né?
E a gente tem como fortalezas, a senhora já havia comentado antes, é o espírito do orgulho, né? Divisão, dissensão, orgulho. E a dedicação é a deuses pagãos, a deuses romanos, né? A idolatria também é muito forte com relação aos países que estão direcionados para essas portas. Uau. Outra questão que aconteceu nessas regiões foi o derramamento de sangue nas cruzadas, né? Sim. Que foi um evento muito marcante para a história da humanidade, né? Estão nessas Sim, nações. sim. E outra questão são fundações humanas, né? Questões de filosofias humanas, que é muito forte nessas nações. Olha só, gente. Basicamente, a gente não está aqui fazendo o histórico das portas, porque nós não temos esse tempo. E a gente não quer abusar do seu tempo, mas é necessário você estudar mais sobre isso, certo? Se você realmente tem interesse, vá para a torre de oração, faça pesquisas ali sobre a importância histórica de cada porta e a história mundial que aconteceu nessas portas, desde Jerusalém até os confins da terra. Isso é extremamente sério e nós estamos falando exatamente sobre isso, né? Então, dentro dessa porta, a porta nova, Clécio, quais são o propósito redentivo? Nós temos tornar Jesus como uma testemunha digna para essas nações, né? Para que a redenção do Senhor alcance essas nações. E outro propósito redentivo que a gente pode citar é a vitória de Jesus sobre a morte, né? Eu lembro que a senhora comentou em algumas lives atrás sobre a questão da depressão, né? Do suicídio. São as Sim. nações que são muito atacadas por esse Sim. espírito de depressão, de Olha suicídio, só. de morte, né? E então um dos propósitos redentivos é justamente isso, é que Jesus, ele prevaleça sobre a morte, porque Jesus venceu a morte, né? Aleluia. A única coisa que nenhum humano era capaz de vencer a morte, e o Senhor veio e venceu a morte. Aleluia. Isso é tremendo. Tremendo. Então, essa porta, ela precisa estar ouvindo, Karine e todos os missionários que estão na Europa. Vocês sabem a depressão que essas nações elas têm, né? É impressionante, é um céu, é um peso depressivo que essas nações têm. Quebre isso debaixo do poder do nome de Jesus que venceu a morte. Amém? Então, muito poderoso isso. Então, esse horário é das 18 horas. Isso, pastor, é 18 às 19. 18 às 19 horas. Então, você que vai orar de 18 às 19 horas aqui na torre de oração em São Luís para todas as nações, você orando 18 às 19, você está orando pela porta nova e abençoando tanto essas nações da terra quanto abençoando o Brasil e essa cidade também. Prosseguindo agora, Vamos 19 caminhando. às 20 horas. 19 às 20, penúltima porta. Sim, Nós temos a Montanha de Samuel. sim, E o apóstolo que passou por essa porta foi o apóstolo André. sim, E os países são os países do leste europeu: Polônia, Romênia, Bulgária, Alemanha de novo está nessa porta, Sim. Estônia, Lituânia e Letônia, né, que são chamados países bálticos, né? sim. Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca e Grécia. Uau, gente, países com muitos problemas com Deus. Muitos problemas com Deus. Quais são as fortalezas dessa porta? As fortalezas principais, o espírito do engano, Olha muito só. forte nessas nações. O espírito do orgulho, muito Sim. forte. Sangue inocente derramado, principalmente de povo judeu, né? Dos judeus derramado nessas nações. Sim, sim. Romênia. Romênia, Lituânia. E outra fortaleza são tratados feitos com reis estrangeiros ao invés de confiar no Senhor. Ou seja, confiar no homem, né, ao invés de confiar no Senhor. Sim. E a outra que a gente pode citar são a questão das injustiças contra refugiados nessas nações. Uau, gente. São, na verdade, são pecados que queimam diante do Senhor. O orgulho, a presunção, a superioridade, né? A forma de tratar estrangeiros. E isso é verdade. Isso é verdade. Que Deus tenha misericórdia dessas nações, né? Então, você que vai orar das 19 às 20 horas, você estará orando pela porta
Montanha de Samuel. Montanha de Samuel. Para quem não sabe, é uma das portas que dá direto para a Montanha de Samuel, que é um local onde Samuel foi enterrado, certo? É um local muito estratégico em Jerusalém. Então, nós temos aqui o horário de 19 às 20 horas, 19 às a 20. porta chamada Montanha de Samuel. Se você quiser saber tudo sobre ela, se você quiser ser o intercessor dessa porta, se você tem interesse por essas nações que foram citadas aqui, então fale conosco para que você entre por essa porta e abençoe essas nações. Eu costumo dizer, e creio absolutamente nisso, o intercessor vai primeiro. O intercessor vai primeiro. Se você intercede por uma nação, não se preocupe, Deus vai abrir a porta dessa nação para você. Se você é o intercessor, eu estava comentando ainda pouco em off com eles, falei, eu fui a Jerusalém muito antes de 2010. Eu fui a Jerusalém há muitos anos atrás, quando eu colocava a bandeira no chão e chorava sobre essa bandeira, clamava sobre essa bandeira. E quantas vezes eu fiz atos proféticos botando a bandeira no chão e adorando a Deus e pisando na bandeira, adorando a Deus, dizendo, eu um dia vou pisar nessa nação, e ministrando e abençoando o povo judeu. E o Senhor me deu o privilégio de ir a Israel e nunca mais fechou essa porta. E eu louvo ao Senhor por isso. Então você que é o intercessor de uma nação, que tem paixão, que tem amor por uma nação, você como intercessor, veja qual é o país que você ama, como intercessor, como missionário da intercessão, você que está com o joelho no chão por uma nação, veja onde é que está a porta que essa nação pertence, para você estar na brecha por ela, para você entrar nessa porta ali e ver qual é o horário. Esse horário agora nós estamos falando de 19 às 20, que é a porta Montanha de Samuel, onde estão basicamente a mesma a região da Europa em si, e a região dos países mais Noruega, Dinamarca, Finlândia, Grécia, né? Aquela região da Europa mais acima um pouco, né? Como os propósitos redentivos, nós podemos citar para que a alegria do Espírito Santo seja devolvida aos países dessa porta. E outro é para que os líderes dessas nações, eles busquem a Deus e não busquem em homens aquilo que eles não conseguem para as suas nações, né? O processo de redenção, o processo de mudança, eles só vão encontrar em Jesus, não vão encontrar em nenhum outro local, Olha né? só, gente, isso é muito poderoso, isso é muito poderoso. Que Deus faça isso nessas nações que vivem de interesses políticos, não é? Nós sabemos disso, o que eles falam, o que eles decidem, e eles colocam adiante. Estamos vendo aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, uma guerra para nós muito silenciosa, mas nós sabemos o quanto a Ucrânia tem sofrido e o quanto a Rússia também, de alguma forma, os russos também têm sofrido. Então, que Deus traga paz para essas nações, em nome de Jesus. Caminhando para a última porta, é a porta de Damasco. Sim. O horário é das 20 às 21. Sim. O apóstolo, temos dois, né? Dois Olha apóstolos, só. Lucas e Paulo. Sim. Temos a Turquia, a Rússia, a Síria, Líbano e a Geórgia como as principais nações nessas portas. Repita, por favor. Turquia, Rússia, Síria, o Líbano e a Geórgia. Olha só, gente. Meu Deus, que porta difícil, hein? A gente já lembra nas nações, né? Os países, os problemas. Exatamente. É exatamente. Essa porta aí, para quem conhece também Jerusalém, sabe o quanto a porta de Damasco é complicada. A porta lá é complicada. Basicamente é uma das únicas portas onde tem uma guarita, que chama, né, meu bem? De policiais armados todo o tempo, de judeus, né, do exército de Israel, ali, porque já houveram vários ataques a civis e a policiais. Então, é lamentável, uma porta de muita guerra espiritual e física, né, até os dias de hoje. Então, a gente percebe que não somente em Damasco, observa, a Rússia está aí, gente. A Rússia está aí. É um local de batalha. Você conhece. O portão é lindo. Talvez um dos mais antigos da Cidade Santa, mas de grandes conflitos, né? De grandes conflitos. Então nós temos aí, vemos respingar nas nações que estão dentro da porta de Damasco.
As fortalezas, nós podemos citar o ocultismo muito forte nessas nações, é a principal que é citada aqui, além do espírito que quer matar o povo judeu, muito forte nessas nações também. Meu Deus, gente. Isso é forte, hein? Muito forte, isso é muito sério, porque é o que acontece lá na porta de Damasco. São nações também que adoram deuses pagãos, né? Sim, E diante dos quais eles se prostram e fazem coisas que parecem inacreditáveis, né? Diante desses deuses, em confiar, em fazer cultos, em sacrificar. olha só. E entre os propósitos redentivos, nós podemos citar a revelação de Jesus na entrada de Damasco, né? Para a mudança Sim, radical na vida dessas nações, na vida do povo, da população dessas nações. Para que Israel volte à vida pela palavra profética e sopro do Senhor. Ele cita aqui Ezequiel 37. E para que haja ressurreição e vida no jardim do túmulo, que também fica direcionada para essa porta citada, a porta Uau. de Damasco. Uau.